ser da tua igreja. No mundo que está em chamas, no mundo que está caído, a tua noiva clama, ora vem, Senhor Jesus. Fala, Espírito Santo, no nosso coração nessa noite. E ministra cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Pode abrir. Se você não trouxe Bíblia, pode compartilhar. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. É um livro que muitas vezes nós não queremos muito olhar para ele, porque a gente gosta muito daquilo. Mas o tema dessa noite, você pode olhar aí na tela, o mundo está em chamas. Vamos meditar um pouco sobre isso. Apocalipse capítulo 20. E vamos ver esse texto da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Muito bem. Não deixe ninguém, se tem alguém do teu lado que não tem Bíblia, compartilha com essa pessoa, que ela possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mesmo que tenhamos algumas versões com algumas palavras um pouco diferentes, você pode entender essa mensagem, que é muito profunda. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão... O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Podemos sentar. Quero dizer aos amados que pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o contexto em que vivemos neste mundo, às vezes é algo um pouquinho aterrorizante. Às vezes é algo que traz um pouco de medo às pessoas. Mas esse é um texto, é uma mensagem tão atual, como você pegar a Bíblia e o jornal do dia e começar a olhar ela e o jornal diário dos acontecimentos. Por isso, nessa noite, eu quero trazer essa palavra: mundo em chamas e a volta de Jesus. Não precisamos olhar muito longe para saber que o mundo está em chamas.
Não precisamos fazer muita conta para saber que o mundo está em chamas. Não precisamos olhar para outros países para saber que o mundo está em chamas. Precisamos olhar para o nosso Rio Grande do Sul e saber que o mundo está em chamas. Saber que nós não temos mais paz verdadeira andando por aí. Não temos mais segurança. Não temos mais o direito de ir e de vir como tínhamos antigamente. O mundo está em chamas. Lá em Tiago capítulo 5, verso 8, diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Será que estamos no fim dos tempos? Como se diz aí, no fim do mundo? Ou numa linguagem mais coloquial, será que estamos no fim da picada mesmo? Lá em Lucas capítulo 21, versos 6 e 7, diz o seguinte: quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando pois sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Duas perguntas nesse texto são muito latentes e importantes. Quando? E após quais os sinais se dará este acontecimento? Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação final. Como disse Jesus, por amor aos escolhidos. Dois homens estarão, diz Mateus, lá no capítulo 24, verso 40. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão dormindo numa cama, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Sabemos que pela história da Bíblia, muitos estarão no comércio andando, e de repente, quando Jesus vier buscar a sua igreja, muitos vão subir aos ares. Sabemos que aviões vão cair, porque estarão sendo guiados por pilotos que são salvos em Cristo Jesus. Sabemos que veículos estarão se desgovernando quando esse acontecimento ocorrer. Mas o importante disso tudo, e eu abro um parêntese aqui, é que muitas vezes nós não acreditamos nisso que pregamos. Porque nossa visão, nossa esperança está aqui. A nossa visão, a nossa esperança está nos nossos governantes, está na nossa política, está na nossa história, está nos nossos canudos, está no nosso banco, está na poupança, está nas coisas que fizemos, se temos isso, se não temos, está em coisas, mas não está em Jesus. Dificilmente tu encontra um crente que vive o coração, não estou falando da boca, porque a boca muitas vezes ela está lá, não, eu quero, eu faço isso. Ah, se viesse a perseguição, como isso poderia ocorrer? E quem realmente seriam os crentes verdadeiros? Às 5h30 da manhã, do dia 16 de julho de 1945, uma luz mais forte do que a de 1000 sóis reunidos iluminou as areias do deserto do Novo México. Um cientista observando aquilo chorou. Meu Deus, exclamou ele, nós criamos o inferno. Dr. Billy Graham disse: a partir daquele dia nosso mundo não foi mais o mesmo. Entramos numa nova era da história, talvez a última das eras. O mundo esteve em chamas antes disso, mas somente num sentido limitado. Hoje em dia o nosso mundo é um povoado. Todo ele é alcançável em questão de segundos. É muito rápido todas as coisas. Todos os meios de comunicação do mundo, todas as pessoas perguntam e se indagam e se questionam: por quê? Qual é a causa? O que aconteceu com o nosso mundo? Podemos fazer algo para mudar
desse quadro. E a grande questão de todos os que ainda não conhecem a palavra é por que estamos nesse mundo afinal. Qual é o propósito que Deus tem feito? Onde está o Senhor? Muitos têm dado pistas do que e por que do quadro atual. Muitos têm dado pistas. Os economistas supõem que o nosso mundo esteja em chamas por causa da consequência monetária. Bastaria redistribuir as riquezas que estão na mão de poucos e teríamos os nossos problemas resolvidos. Alguns diplomatas supõem que o problema seja político. Os educadores dizem que a causa é a falta de educação e que se conseguirmos educar todos os homens, a paz será implantada no mundo e tudo voltará ao normal. Um outro grande filósofo afirma que pessoas e povos altamente educados possuem impulsos íntimos, cobiças, obsessões, paixões e uma sede de poder que não se eliminam com nenhum processo educacional conhecido. Mas para aqueles que aceitam o relato bíblico, é empolgante apanhar um jornal nas mãos e a Bíblia na outra, para anotar o cumprimento das profecias, elas se cumprindo todos os dias na nossa história. Todos os dias. O homem é precisamente o que a Bíblia diz que ele é. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Olha para o teu irmão do lado e diga, você é o que a Bíblia diz que você é. A natureza humana comporta-se exatamente como a Bíblia previu. Os acontecimentos humanos se vêm desenrolando-se como Cristo predisse que se desenrolariam. Nada foge do que Jesus já anunciou que aconteceria. Nada. Preste muita atenção. A Terra é um planeta em rebelião. Nesta noite quero discorrer sobre esse tema para mostrar a cada um que está aqui nesta noite. E se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, que aqueles que têm Jesus não precisam temer. Se você tem Jesus, tu não precisa temer. Não precisa sair daqui com medo. Agora, se tu não tem Cristo, nesta noite se renda ao Senhor Jesus e diga, eu quero Cristo, quero viver para Cristo. E eu não estou falando de ser batizado, não. Porque tem muita gente batizada que não irá para o céu. Tem muita gente que se diz crente que não entrará ao reino dos céus. Tem muita gente que são religiosos, bons cidadãos, boas pessoas, não roubam, não matam, dão esmola, fazem e acontecem, mas não herdarão o reino dos céus, porque o reino dos céus é só para quem tem o sangue lavado pelo Cordeiro. Somente através de Jesus nós herdaremos o céu. Ninguém de nós poderá herdar o céu por recurso próprio, ou por esforço próprio. Eu me esforcei, eu fui um bom cidadão, eu fui uma boa pessoa. Não herdaremos o reino do céu por isso. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Então não precisa se desesperar quem tem Jesus, não precisa se mutilar quem tem Jesus, não precisam parar de sonhar quem tem Jesus, de almejar, de conquistar, de serem vencedores, porque as Sagradas Letras dizem, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você quer justiça? Novos céus e nova terra. Nesta terra não haverá justiça verdadeira. Pode melhorar um pouquinho? Pode. Pode melhorar um pouquinho? Pode, mas não melhorará conforme. Justiça verdadeira é só novos céus e nova terra. Sabe, amados, essa mensagem sobre o princípio do fim do mundo, ou sobre o fim do mundo, tem como objetivo colocar um aviso em cada um sobre a situação do mundo atual. E avisando que o mundo está em chamas, que o mundo está envolto em chamas em todas as áreas e que a volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando. Diga, Jesus está voltando. Mais forte, Jesus está voltando. Ele está voltando, gente. Isso não é brincadeira, não, isso é verdade. Hoje nos púlpitos muito pouco se ouve sobre isso.
mas Jesus está voltando. Eu fui criado numa época na igreja em que a pregação era sobre a volta de Jesus quase todo domingo, sobre a cruz de Cristo, porque nós precisávamos render e esperar a volta de Jesus. A igreja estava sendo preparada para voltar, para que Jesus voltasse. Hoje nós nos preparamos para a prosperidade terrena, nós preparamos para as coisas aqui desta terra, mas esquecemos de nos preparar para que Jesus volte. E nós precisamos entender isso. Na política, na família, na educação social, no emocional, a cada dia aparecendo mais doenças psicossomáticas. No espiritual, em todos os setores, o mundo está pegando fogo. E pasme, as labaredas estão sem controle. Estão sem controle. Pode chamar os bombeiros do mundo inteiro e não conseguirá apagar esse fogo. Só um jeito tem de apagar esse fogo: Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele que pode apagar esse fogo. Dia 11 de setembro de 2001, alguns terroristas armados, apenas com facas e estiletes, olhe bem, com poucas coisas, tomaram 4 aviões nos Estados Unidos e fizeram um estrago muito grande. Todos aqui sabem. Aquele evento em si não tem uma insignificância ou significado apocalíptico, ele em si. Mas aquele evento, ou aqueles eventos que aconteceram dia 11 de setembro, fazem parte de uma engrenagem histórica que nos apontam que nós estamos verdadeiramente respirando os ares dos últimos dias. Stephen Hawking é um dos mais renomados cientistas do mundo. Ele tem trabalhado na ciência da astronomia, eu falei um tempo atrás sobre ele. E é um dos pais da teoria do buraco negro. Inglês, tetraplégico, numa cadeira de rodas, porque ele sofre de uma doença degenerativa dos nervos e dos músculos. Ele fez uma declaração que lhe previa, veja bem, um cientista não cristão. Mas ele fez a seguinte previsão: nós não temos mais possibilidade de o mundo sobreviver por mais de 50 anos. Porque o ecossistema do nosso planeta está se exaurindo. As calotas polares estão se derretendo. O efeito estufa, que é o efeito do aquecimento do planeta da Terra, por causa da emissão de gás carbônico, com certeza fará com que as geleiras do mundo inteiro venham ter problemas e as cidades sejam engolidas. E a gente já vê reportagens, e vê comentários, e vê hoje em dia, creio que todos vocês já viram nos programas e telejornais, animais estão sendo extintos em uma velocidade tremenda no mundo todo. Tudo porque a urbanização está tomando conta do campo. E isso está desequilibrando o ecossistema. Significa que com a extinção destes animais, o ecossistema vai se desequilibrando. Mais e mais. Com a possibilidade de mais pestes, mais doenças. E o aumento de mais vírus, a cada dia tem um. Cada dia você vai para um lugar, tem um vírus. É um diferente. Chegou um novo. Aí vem novos remédios. E a ciência se multiplicaria também nos últimos tempos, como diz a palavra de Deus. A poluição do planeta. Há um desequilíbrio total. Porque no Rio Grande do Sul a gente sabia que metade de maio até o começo de setembro era inverno. Esse ano começou, eu acho que em abril. Pelo que eu vim falar, vai até 2 de novembro. Com essa coisa de frio, quente. Frio, quente. Quer dizer, está tudo desequilibrado. Tudo desequilibrado. O próprio homem se autodestruindo. A fome mundial é um problema sem solução. Nós aqui
Se falarmos de fome, pouca gente passa fome, ou quase ninguém. Porque só aí nos bolsões, as pessoas que não trabalham e não têm o que comer por aí, nos bolsões de lixões aí, eles acham comida e estão comendo toda hora. Toda hora. Então, dificilmente se fala em fome aqui para nós. Mas se você vê em países como a Somália, o Sudão, a Índia, Bangladesh, Angola, Moçambique, Libéria, Bolívia, Afeganistão, o Nordeste do Brasil, o Norte do Brasil, a região da Amazônia, são bolsões de miséria. Bolsões de miséria, literalmente. E muitos outros lugares desse mundo inteiro. Essa engrenagem do que eu estou falando é a engrenagem da guerra e dos rumores de guerra, do caos. No século XX foi muito grande, o século XXI está sendo e será muito pior. Se nós olhássemos para o século XX e começássemos a fazer um relato do século XX, nós ficaríamos, meu Deus, como pode tanta coisa ter ocorrido? Mas se olharmos o início do século XXI até agora, nós começamos, meu Deus, não é possível, como pode ter acontecido tanta coisa? Violência interna e externa. Isso dentro de casa e fora de casa. Um caos total. Talvez alguém pergunte, mas pastor, o senhor está me dizendo que já estamos no fim do mundo? Eu não tenho condições de afirmar que estamos no fim do mundo. Mas que estamos num beco sem saída, com certeza. E que a saída só tem um jeito, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E amados, biblicamente eu tenho condições de dizer que nós estamos no princípio das dores. Nós já estamos começando a experimentar, porque a primeira vez que aconteceu muitas coisas, a falência sistêmica que acontecia não era global e sim local. E hoje, a falência sistêmica do planeta é global. O mundo é um povoado, gente. O mundo é um povoado, gente. Você pega o teu aparelhinho que você tem na tua mão e tu sabe o que está acontecendo no mundo inteiro em questão de segundos. É um povoado. Uma enfermidade que vai lá num canto do mundo, lá no lugar, ela já está aqui conosco. Já estamos sendo afetados. Desequilíbrio ecológico sempre houve, mas nunca numa escala global como agora. Sempre aconteceu desequilíbrio ecológico por regiões, mas agora a escala é global. Agora é o mundo todo, gente. Antigamente a gente via em alguns lugares terremotos, hoje o Brasil está tremendo. Quem pensaria que o nosso país teria um terremoto algum dia? Tremor de terra. Não quero nem falar da questão da Itália que ocorreu agora. Porque se a gente vai falar de cada coisa é todo dia. Sabe, o mundo está em chama. Quero falar do caso da Cristina, que veio, que aconteceu agora em Porto Alegre. Sinceramente, me arrepiou. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como o homem tem uma violência no coração muito grande. Falta Deus. Transformar o coração, para não ter mudança. Sabe, amados, é só a bolsa de valores ter um probleminha qualquer, que se perde milhões e milhões de dólares, de reais, e de não sei o que mais, de uma hora para outra, e milhões de pessoas ficam desempregadas e perdem tudo. Então ninguém tem segurança na realidade. Nós, os cristãos, temos que estar preparados, porque o Senhor Jesus já havia nos prometido e já havia nos dito que nos dias semelhantes a esse aconteceriam. Mas Ele não disse para nós nos desesperar, como os outros se desesperam. Ele disse que nós precisamos levantar nossas cabeças, olhar para o alto, olhar para a frente e esperar que Ele está voltando.
Por isso eu e você não podemos nos assustar com o que está acontecendo. Então, por isso que eu não gosto de sensacionalismo. Quando vem lá, o mundo vai acabar, vai, mas não do jeito que a gente está pensando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do fim do mundo? Antes de eu ler essa mensagem aqui, ela seria muito mais longa, mas eu não quero cansar vocês. Antes de eu lhes dizer a respeito do fim do mundo, quero lhes dizer o que o fim do mundo não é. Não é. Muitos pensam que a volta de Jesus será o fim do mundo. Sabe, amados, o princípio do fim do mundo não é o fim de todas as coisas. E nem o fim da raça humana. Quando nós falamos do fim do mundo, nós não estamos falando do aniquilamento do ser humano. Nós não estamos falando da destruição completa do universo. Não. Quando eu falo do fim do mundo, eu não estou dizendo que isso, como a criação de Deus, irá acabar de uma hora para outra. Não. Quando eu falo do fim do mundo, eu não estou falando de um mundo vindouro, onde não mais se ouvirá som. Não. Quando eu falo do fim do mundo, eu não estou dizendo que um dia não haverá mais pessoas que testemunhem da beleza do sol, ou da beleza que Cristo nos dá. Não. Essa profecia do aniquilamento da raça humana, o término de tudo, é uma profecia de Nostradamus e não de Jesus. Quando nós falamos do fim do mundo, tanto as profecias de Daniel, como as profecias de Jesus, como as profecias de João no Apocalipse, nós não estamos falando que o mundo vai se acabar. Nós estamos dizendo que esse mundo que existe aqui vai ser revestido de uma nova roupagem. Nós não dizemos: veio o teu reino sobre nós. Nós não falamos: vamos reinar aqui nesse mundo. Jesus vem reinar aqui, nós não falamos disso. E olha, eu quero abrir um parênteses. Essa mensagem é para você começar a se indagar e partir para a pesquisa. É para provocar vocês a buscarem mais sobre esse tema. A querer saber mais. Eu quero saber como é que Jesus vai voltar. O que nós como igreja estamos fazendo. O que nós precisamos nos preparar. Onde nós vamos chegar. E este que está podre, este mundo, vai ser restaurado por um novo rei, que ele virá implementar aqui na terra. Eu estou falando de uma nova ordem que Deus nos dará aqui na terra, conforme vemos no texto bíblico. Quando eu falo do fim do mundo, eu estou dizendo que em breve Jesus virá. Um rei eterno governará aqui nesta terra. Você já pensou? Jesus governando aqui, reinando aqui. Quando diz 1000 anos, que nós vimos no texto, isso não é literal, porque o tempo pertence a Deus, não a nós. E o tempo dele é diferente do nosso. Nós podemos olhar em 2 Pedro, que diz que nós esperamos novos céus e nova terra. Amém? Quem espera novo céu e nova terra, diga amém. Deus irá restaurar. Além disso, teremos um novo céu e uma nova terra. Muitos pensam que o fim do mundo é apenas uma força de expressão. E o fim do mundo não é uma força de linguagem, uma força de expressão. Você já ouviu quando uma criança chega e diz assim: vamos ter o fim do mundo? Aí ele chega para a mãe ou o pai e diz assim: isso é uma força de expressão. Não é uma força de expressão. A Bíblia diz que o fim do mundo também é a volta de Jesus. Jesus vai voltar da mesma maneira que ele veio a primeira vez. Ele virá. Jesus vai voltar. Amém ou não? Amém. Jesus vai voltar, gente. Não é uma figura de linguagem, não. Mas pastor, está demorando.
A igreja está orando um pouco, pedindo a volta de Jesus, né? E Jesus voltará. Isso aqui não é uma figura de linguagem. Nós precisamos entender que a volta de Jesus é real. Mas como isso vai acontecer? O fim do mundo será uma aceleração da história, assim como as dores de parto de uma mulher. Os eventos se desencadeiam com muita rapidez. As coisas vão acontecer com maior velocidade. Haverá um desencadeamento de eventos históricos sem igual no final dos tempos. O que isso quer dizer e tem a ver conosco? É que as coisas vão acontecer numa velocidade mais crescente. Antigamente nós tínhamos uma notícia grande, de grande impacto a cada ano, depois a cada 6 meses, depois a cada 3 meses, depois a cada mês. Sabe, as dores de parto vão acontecendo assim. A mulher começa a ter primeira de hora em hora. Depois vai de 45 a 45 minutos. Depois vai de 30 em 30 minutos. Depois de 15 em 15. Depois de 5 em 5. Corra no hospital que a criança está nascendo. Assim será as notícias no final dos tempos. E a minha pergunta é, já não está acontecendo isso? É rápido. Como as dores de parto. É rápido. Mas sobre dores de parto a gente podia fazer uma série de mensagens. Significa que essas dores de parto vão começar a desencadear processos históricos no mundo. Na medida em que a história for se acelerando, em que as coisas forem pegando ímpeto, que essa inércia da história for pegando velocidade, na medida em que isso for acontecendo, levante a cabeça, porque Jesus está voltando. Então, amada igreja, levantemos a cabeça, porque Jesus está voltando. Ele está de volta. Está às portas. Já não é mais de hora em hora. Não é de 45 em 45. Não é de meia hora. Não é de 15. É de 5 em 5 que olha que já está mais perto. A trombeta está soando. Os anjos já estão prontos. O coral já está ensaiado. Quando ele virá buscar a sua noiva. E muitos ficarão. O fim do mundo será procedido pelo surgimento de uma trindade maligna. Vai surgir um falso profeta. Vai surgir uma besta. Conforme vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 a 4. O anticristo. Então o anticristo, o falso profeta e a besta. Eles surgirão como se fosse uma trindade maligna, uma trindade do mal. E muitos, quando nós olhamos aqui, a gente vê que vão haver curas, milagres, que esses farão. Eles farão. Escute, queridos irmãos, infelizmente no nosso tempo, que se chama, hoje tem muita gente indo nas igrejas evangélicas, e hoje eu estou numa, amanhã eu estou noutra, e depois estou na outra, porque eu não concordo com isso, então a gente está sempre trocando. E muita gente está fazendo isso, sabe por quê? Muitos estão correndo atrás de milagres, e milagres, e milagres, e milagres. Quem é o anticristo, com certeza será um grande líder político. Não adianta nós começar a mencionar e dizer que o anticristo é esse ou aquele. A besta nós encontramos no Apocalipse. E fala de um animal. E ela vai seduzir os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ela realizará. Todos deverão adorar a besta. Quem não adorar, irá morrer. Todos deverão receber a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender.
Todos. E quem não fizer, não terá direito a comprar, não terá direito a vender, em outras palavras, não terá direito a viver. O anticristo é uma figura política, e a besta é uma figura religiosa, se assim podemos falar. O falso profeta poderá ser um grande líder que vai procurar criar um grande ecumenismo, querer criar só uma religião no mundo inteiro, para que através dessa religião venham adorar esse trigo. Eu não vou entrar muito aqui, porque senão nós vamos longe. E para concluir essa palavra, nós vamos ver o desfecho registrado em Apocalipse, capítulo 19. E ele diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava em pé no sol, e com isso clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para um grande banquete de Deus, para comer carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos unidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra os seus exércitos. Mas a besta foi presa, e também o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, os que ardem com enxofre. Os demais foram mortos com espada que saiu da boca daquele que está no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Para aqueles que têm Jesus, não precisa temer. E trago uma palavra de alerta no final dessa mensagem, para nós não sermos pegos de surpresa quando Jesus voltar como igreja, porque igreja somos nós. Nós devemos tomar algumas atitudes que você pode ler depois do livro de Apocalipse, capítulo 21. Primeiro, tenha um comportamento de prudência. Diga: eu preciso ser prudente. Não, mas todos, eu preciso ser prudente. Diz o texto no verso 8 de Lucas 21. Respondeu então ele: acautelai-vos, cuidado, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu. O tempo é chegado. Não vão atrás deles. Então, primeiro, prudência. Segundo, perseverança. Diga: eu preciso ser perseverante. Persevere no caminho. O texto diz lá em Lucas, verso 9 a 11: quando vires de guerras e tumultos, não vos assusteis, perseverem. Não desistam tão fácil. Não desistam nada fácil. Perseverar é ir em frente, é não parar, é não desistir, é você continuar. Comece a olhar mais para as coisas de Deus. Comece a olhar mais para Jesus. Pare de olhar para homens. Pare de olhar para figuras. Pare de olhar para as instituições. Mas comece a olhar para Deus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Persevere na fé, olhando para o alvo. Persevere. Terceiro, tenha um comportamento de fidelidade ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Diz o texto: mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho.
e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Se alguém te odiar por causa do nome de Jesus, não te apavore. Seja fiel. Seja fiel em tudo que você fizer dentro das coisas de Deus. Seja fiel e o Senhor te recompensará. Quarto, tenha um comportamento de dependência do Senhor. É incrível que nós dependemos de Deus até certo ponto. Mas quando vem chumbo grosso, quando estamos com dificuldades, nós paramos de depender. Dependa de Deus. Diz o texto, propondo depois em vossos corações não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa. Eu lhes darei palavras de sabedoria. Dependa de Deus. Ele que irá à frente. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós passamos por algumas lutas e nós estamos pensando, mas será que Deus está? Queridos, Deus está. Amém? Quinto, tenha um comportamento de renúncia. Sabe, hoje de manhã nós estávamos estudando aqui um estudo e fiz uma pergunta: por que o pecado nos atrai? Por que essa raiz de pecado atrai a gente? Queremos vencer o pecado, temos que renunciar todos os dias, porque a nossa carne, essa carcaça não se converte. E precisamos encher o Espírito para vencermos e matarmos a carne. Então renúncia é a palavra-chave. Renuncie. Essa semana apareceram muitas coisas para você, para nós todos. Apareceu a possibilidade de você pecar, de você fazer tantas besteiras. Mas renuncie, porque saiba que Jesus pode voltar amanhã. Ele pode voltar amanhã. Disse Jesus: vigiai, pois em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. O povo de Deus precisa estar preparado e vigilante em oração. Preparado e vigilante em oração. Essa é a chave. E Lucas ainda continua no texto dizendo: e perseverando, que vocês obterão a vitória. Perseverar para que a vitória aconteça. Só nos resta dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Diga: Maranata, vem, Senhor Jesus. Quem aqui é um sonhador, diga amém. Não pare de sonhar, porque Jesus vai voltar. Né? Jesus vai voltar, nós temos que ser mais sonhador ainda. Deus deixou um povo conquistador. Deus deixou um povo guerreiro. Deus deixou um povo de oração. Não te assuste com tudo que está acontecendo nesse mundo. Não te assuste, não pasme, porque isso está na Bíblia. Agora não te cale. Faça a tua parte, para podermos melhorar onde estamos vivendo, para podermos fazer a nossa parte. E comece a anunciar para as pessoas que Jesus vai voltar. Vão te chamar de maluco, mas chamaram os homens no princípio de maluco. Comece a dizer: Jesus voltará. Chega para tua amiga lá, quem sabe um colega de faculdade, ou de repente alguém no escritório, ou alguém na loja, serve um bilhetinho, ou manda no WhatsApp alguma coisa: Jesus está voltando. A pessoa vai dizer: o que é isso? Se a pessoa tiver algum problema, então tiver pensando em alguma coisa, Jesus está voltando. Tu está preparado? Todos nós queremos que Jesus volte, sim ou não? Sim. Não, mas você não serve com muita convicção. Sim ou não? Sim. Tem alguns que têm medo de dizer assim, mas talvez ele diga: volta já. Mas ele voltará. Mas é interessante que a gente diz assim: eu quero ficar mais um pouco aqui, não é? Ele diz: Senhor, volta, mas deixa eu ficar um pouquinho. O céu é bom, mas aqui. A gente tem que começar a entender assim, ó. Vamos estar preparados para que Jesus vai voltar e levar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Ele voltará. Ele voltará. E esse é o tema dessa noite. Você leve para a tua casa. Comece a pensar, comece a meditar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus, hoje à noite, sonhe com isso, que Ele voltará. Sonhe você morando na Nova Jerusalém, na cidade santa, na cidade maravilhosa.
Sonhe você sendo um prefeito do novo reino que Jesus conquistou. Sonhe com isso. Sonhe. Te alegre. Chore na presença de Deus. Jesus, que bom que tu vai voltar. Essa tribulação passará. Jesus voltará. Amém?